Dona de mim, em vingança, Abel volta do além e deixa Jacques apavorado com a aparição inesperada. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o público vai se surpreender com uma das cenas mais impactantes da novela até aqui. Abel, Tony Ramos morto de forma misteriosa nos primeiros momentos da trama, retornará em clima de pura vingança. Seu espírito carregado de rancor e desejo de justiça surgirá diante de Jacques, Marcelo Novaes, provocando no vilão um pânico sem precedentes. A aparição sobrenatural vai marcar um divisor de águas na trajetória de Jacques, que começará a se ver encurralado não apenas pelos inimigos em carne e osso, mas também pelas lembranças e fantasmas do passado que insistem em não deixá-lo em paz. A tensão entre Samuel e Jacques explode. Tudo terá início após uma nova briga entre Samuel, Juan Paiva e o tio. Samuel já não confia em Jacques há tempos e desta vez, percebe que o empresário tenta adotar uma postura, arrependida, que soa falsa. O rapaz descobre que Jacques procurou Léo, Clara Monek, para pedir desculpas por tê-la acusado injustamente de furto. O gesto, em vez de gerar credibilidade, levanta ainda mais suspeitas em Samuel, que conhece bem o caráter dissimulado do tio. No escritório da Boaz, a discussão acontece de forma acalorada. Samuel acusa Jacques de estar apenas tentando limpar a própria barra diante da família e da empresa, sem de fato assumir os erros mais graves que cometeu. Você acha que pedir desculpas para Léo apaga tudo o que você fez? Dispara Samuel com raiva nos olhos. E Abel, tio? Você nunca teve coragem de falar sobre ele. Nunca assumiu o que realmente aconteceu. Jacques, pressionado, sente o sangue ferver. Ele tenta manter a calma, mas logo perde o controle. Você não sabe do que está falando, moleque. Rebate, agarrando Samuel pela camisa. Eu nunca faria mal ao meu próprio irmão. Mas as palavras não convencem. O silêncio pesado que paira entre eles denuncia a culpa escondida de Jacques, algo que Samuel percebe claramente. O vilão perde o controle. O embate deixa marcas profundas. Samuel sai transtornado, decidido a investigar ainda mais a morte de Abel. Jacques, por sua vez, fica tomado por uma mistura de raiva e medo. O empresário sente que, aos poucos, a máscara que usou durante tanto tempo começa a rachar. A lembrança de Abel volta a rondar sua mente, trazendo à tona memórias que ele tentou sufocar a todo custo. Sozinho, trancado em seu escritório, Jacques soca a mesa e grita de frustração. Ele sabe que o sobrinho não vai desistir, e a cada dia se vê mais próximo de ser desmascarado. A noite em que o passado retorna. Mais tarde, em casa, o vilão tenta descansar, mas o sono não vem fácil. O silêncio da mansão é perturbador, e cada som parece amplificado. O ranger da madeira, o estalar do vento batendo nas janelas, o tic-tac insistente do relógio. Exausto, Jacques acaba adormecendo. É nesse momento que o pesadelo começa. Ele sente uma presença no quarto. Ao abrir os olhos, enxerga a figura de Abel em pé, parado aos pés da cama. O irmão morto o encara fixamente, com olhos carregados de dor e rancor. A imagem é perturbadora. Abel veste as mesmas roupas da noite em que morreu, e seu rosto traz marcas de sofrimento, como se pedisse justiça do além. Você achou que ia se livrar de mim, Jacques? A voz ecoa grave, preenchendo o quarto. Jacques se levanta de súbito, suado e ofegante. Desesperado, ele agarra um travesseiro e o arremessa contra a aparição. O objeto atravessa o corpo do fantasma, que continua imóvel sem demonstrar reação. O empresário grita, implora, tenta se esconder debaixo dos lençóis, mas nada adianta. Abel se aproxima lentamente, a cada passo trazendo mais terror. O terror de Jacques. Eu sei o que você fez, diz Abel, quase sussurrando, mas de forma cortante. Você pode enganar os vivos, mas nunca vai se livrar dos mortos. Jacques, em pânico, tenta justificar-se até para o fantasma. Não foi culpa minha. Eu não queria que fosse assim. Mas o espírito apenas observa, implacável, como um juiz silencioso. O ambiente do quarto se transforma. A luz falha, a temperatura cai, e Jacques sente um frio na espinha que o faz tremer. Ele tenta correr até a porta, mas a sente trancada. O vilão está aprisionado no próprio pesadelo. O despertar abrupto. Nesse momento, Davi, Rafael Witt, invade o quarto. Ele encontra o pai biológico se debatendo, suado, com o olhar vidrado no vazio. Davi o acorda com dificuldade, sacudindo-o até que Jacques desperte. Pai, o que foi isso? Você estava gritando? Pergunta Davi, assustado. Jacques, ainda em choque, não consegue explicar. Apenas respira ofegante, olhando para todos os cantos como se Abel ainda estivesse por ali. O empresário tenta se recompor, mas o medo permanece estampado em seu rosto.
o fantasma continua rondando. Mesmo acordado, Jacques não consegue se livrar da sensação de estar sendo observado. Ele passa os dias seguintes perturbado, lembrando-se do olhar de Abel em cada canto da casa e até mesmo no escritório. O fantasma parece persegui-lo em pensamentos, sonhos e até reflexos nos espelhos. A paranoia começa a dominar o vilão. Ele evita dormir, passa noites em claro, e seus funcionários percebem o ar transtornado. Felipa, Cláudia Abreu, que mantém um envolvimento conturbado com Jacques, também nota o comportamento estranho, mas ele evita comentar. Eu sei que você tá escondendo alguma coisa, diz Felipa em uma cena tensa. Tá escrito na sua cara. Jacques apenas desvia o olhar, incapaz de revelar o tormento que o assombra. O peso da culpa. A aparição de Abel simboliza mais do que um simples pesadelo. É o reflexo da consciência pesada de Jacques. O vilão carrega o fardo da morte do irmão, ainda que tente negar diante de todos. O fantasma funciona como uma lembrança constante de que seus crimes não ficarão impunes. Essa sequência marcará o início de uma fase sobrenatural em Dona de Mim, onde o além e o presente se misturam, trazendo ainda mais intensidade à trama. O público acompanhará a lenta deterioração psicológica de Jacques, que se verá encurralado por forças muito além de seu controle. O impacto na trama. A volta de Abel em forma de espírito não servirá apenas para aterrorizar Jacques, mas também para movimentar a história de Samuel, Davi e até de Rosa, Susana Vieira. Samuel se fortalecerá em sua busca por justiça, enquanto Davi ficará dividido entre tentar ajudar o pai e compreender as razões de tanto medo. Já Rosa, cada vez mais fragilizada, sentirá também estranhos presságios ligados à presença espiritual de Abel, criando uma atmosfera de mistério que atravessará diversos núcleos da novela. O público, por sua vez, será levado a questionar: o que realmente aconteceu na morte de Abel? Até onde Jacques esteve envolvido? E será que o espírito retornou apenas em forma de alucinação da culpa? Ou de fato o além decidiu intervir para que a verdade finalmente venha à tona? Dona de Mim. Davi se apaixona por Bárbara à primeira vista e esquece Léo de vez. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, a trajetória amorosa de Davi, Rafael Witt, passará por uma reviravolta que promete mexer com as estruturas da trama. O jovem, conhecido por seu temperamento instável e pelos relacionamentos conturbados, encontrará um novo rumo para o coração depois de encerrar de vez sua ligação com Léo. Clara Monetti. A virada acontece quando ele cruza o caminho de Bárbara, Giovana Cordeiro, uma lutadora destemida e dona de uma personalidade forte que logo o deixa fascinado. Até então, Davi vinha de um período marcado por inseguranças e mágoas. O romance com Léo, embora intenso, sempre foi cercado por brigas, ciúmes e desconfiança. O casal chegou a viver momentos de grande paixão, mas a convivência desgastante e a falta de sintonia minaram qualquer possibilidade de estabilidade. Assim, quando surge Bárbara, a vida amorosa dele começa a se transformar de maneira quase inesperada. O encontro que muda tudo. A primeira virada acontece no capítulo previsto para o dia 15 de outubro. Davi, em mais um de seus gestos impulsivos, se oferece para dar uma carona a Felipa, Cláudia Abreu, até São Cristóvão. No caminho, ele aproveita para realizar uma entrega de tintas de tatuagem para Nina, Flora Camolese. A rotina parecia seguir tranquila, até que um imprevisto muda completamente o destino do rapaz. Ele acaba batendo o carro contra a moto de Bárbara. No primeiro instante, tomado pela irritação, Davi desce do veículo reclamando do retrovisor quebrado e inicia uma discussão acalorada, acreditando que se tratava apenas de mais um motociclista descuidado. A surpresa, no entanto, é imediata. Ao ver a jovem retirar o capacete, ele se dá conta de que está diante de alguém que desperta nele uma sensação diferente, quase um encantamento à primeira vista. Bárbara, firme em sua postura, ignora as reclamações do rapaz e segue o caminho, sem dar espaço para o charme de Davi. Para ela, aquele encontro não passa de mais uma situação incômoda do cotidiano, um desafio inusitado. Movido pela curiosidade e pelo impacto que a lutadora lhe causou, Davi decide procurar Bárbara novamente. Ele descobre o galpão de kickboxing onde a jovem treina e, em mais um de seus impulsos, lança uma proposta inusitada, sugere uma aposta. Se ele vencer uma luta, ela aceita sair para tomar um chopp com ele. Se perder, promete desaparecer de vez de sua vida. Bárbara, acostumada a lidar com desafios e segura de suas habilidades, não pensa duas vezes antes de aceitar. O resultado, no entanto, não poderia ser mais constrangedor para o playboy. Dentro do ringue, cercado pelos alunos e colegas de treino da atleta, Davi é completamente dominado e acaba sendo nocauteado em poucos minutos.
A cena, além de causar risadas em todos os presentes, reforça a imagem de força e confiança que Bárbara carrega. A persistência de Davi. Mesmo diante da derrota humilhante, Davi não desiste. Atordoado após a luta, ele ainda chega a pedir respiração boca a boca à lutadora, em tom de brincadeira, arrancando gargalhadas de quem assiste a cena. Bárbara, inicialmente resistente, acaba se deixando levar pela pressão dos colegas, e apesar de não ter paciência para as investidas do rapaz, decide levá-lo ao hospital para garantir que não houve nenhuma lesão grave. Esse gesto, aparentemente simples, aumenta ainda mais a admiração de Davi por ela. Ele enxerga não apenas a força física da jovem, mas também um senso de cuidado que até então não havia percebido em suas relações anteriores. Novos sentimentos em jogo. De volta à mansão dos Boais, Davi, ainda machucado mas completamente tomado pelo encanto, abre o coração para Jacques, Marcelo Novaes. O jovem afirma ter conhecido a mulher da sua vida, surpreendendo o pai com sua súbita convicção. Determinado a conquistar Bárbara, ele começa a mudar sua própria rotina. A partir desse momento, o rapaz decide mergulhar no universo do kickboxing, não apenas como uma forma de se aproximar da lutadora, mas também como um caminho para amadurecer. A paixão recém-descoberta o faz refletir sobre os erros cometidos no passado, especialmente em relação a Léo. Se antes ele se via preso a um ciclo de ciúmes e discussões, agora começa a perceber a necessidade de amadurecer suas atitudes. Bárbara surge como um novo horizonte, alguém que não se deixa intimidar por seu jeito impulsivo e que, de certa forma, o desafia a ser melhor. O impacto em Léo. Enquanto Davi se envolve cada vez mais com Bárbara, Léo observa de longe a mudança no comportamento do ex-namorado. A jovem, que ainda nutria sentimentos por ele, se vê obrigada a encarar a realidade. Davi realmente seguiu em frente. Essa constatação abre espaço para novos desdobramentos na trama, já que Léo, orgulhosa e intensa, dificilmente aceitará a perda sem reagir. Sua trajetória promete novos conflitos, colocando-a novamente em rota de colisão com o playboy e possivelmente com a própria Bárbara. A força de Bárbara. O envolvimento entre Bárbara e Davi não acontece de forma imediata. Ao contrário das paixões súbitas que costumam marcar os folhetins, aqui o processo é gradual e cheio de obstáculos. Bárbara, por sua vez, não está interessada em se envolver com alguém do perfil de Davi. Lutadora dedicada, ela valoriza sua independência e não se deixa seduzir facilmente por declarações impulsivas. No entanto, ao longo da convivência, começa a perceber que por trás da fachada de galã inconsequente existe alguém disposto a mudar. Caminhos que se cruzam. Aos poucos, a trama vai costurando encontros entre os dois, seja nos treinos, seja em situações inesperadas proporcionadas pelo destino. Davi, determinado, mostra persistência, enquanto Bárbara resiste, dividida entre sua vida dedicada ao esporte e a possibilidade de abrir espaço para um romance. Essa dinâmica cria momentos de humor, tensão e emoção, ingredientes que prometem conquistar o público. Conclusão: a chegada de Bárbara representa um divisor de águas na vida de Davi. O que começa como um acidente de trânsito evolui para um encontro transformador, capaz de mexer com as estruturas emocionais do rapaz. Em Dona de Mim, a história mostra que o amor pode surgir nos momentos mais improváveis e que, por vezes, é justamente o inesperado que abre caminho para a mudança. Para Davi, a paixão por Bárbara não é apenas uma nova relação, mas a chance de reescrever sua própria história, deixando para trás os erros do passado e construindo um futuro diferente. Enquanto isso, a novela promete explorar os desdobramentos desse triângulo amoroso, trazendo à tona conflitos, paixões e reviravoltas típicas do universo dos folhetins. A relação entre Davi e Bárbara ainda enfrentará muitos desafios, mas desde já fica claro que o impacto desse encontro marcará profundamente os rumos da trama. Com isso, o público pode esperar capítulos carregados de emoção, humor e intensidade, reforçando a essência de Dona de Mim, uma novela que mistura romance, drama e surpresas em doses certeiras para prender a atenção até o último minuto. Em Dona de Mim, a novela das 7 da TV Globo que vem conquistando o público com seus dramas intensos e reviravoltas surpreendentes. Um novo capítulo promete abalar ainda mais a trama da família Boais. Samuel Juan Paiva, agora fortalecido após reassumir a presidência da Boais, vai tomar coragem e colocar Danilo Felipe Simas contra a parede para, enfim, arrancar a verdade sobre a morte misteriosa de Abel Tony Ramos. Esse embate entre os personagens não é apenas uma conversa comum, trata-se de um momento decisivo para o rumo da história. Desde o início da novela, a morte de Abel deixou feridas abertas e desconfianças pairando sobre todos os envolvidos.
Samuel, que nunca aceitou a versão oficial do acidente que tirou a vida do pai, sempre acreditou que Jacques, Marcelo Novaes, esteve por trás de tudo. A sombra da tragédia moldou o caráter do mocinho, que passou de um jovem inseguro a um líder determinado, disposto a confrontar qualquer pessoa para defender a memória de Abel e a honra de sua família. A suspeita contra Jacques. Jacques, com seu jeito sedutor e manipulador, conseguiu durante muito tempo disfarçar sua crueldade. Porém, as atitudes traiçoeiras dele sempre deixaram rastros, e Samuel, atento a cada detalhe, foi conectando as peças. A desconfiança começou cedo, quando o rapaz descobriu que Danilo agia como espião dentro da mansão, servindo como aliado e cúmplice do tio em várias tramóias. Essa revelação deixou claro que havia muito mais coisa escondida nos bastidores da família Boaz. Mesmo sem provas concretas, Samuel jamais deixou de acreditar que o acidente de Abel foi, na verdade, um assassinato cuidadosamente planejado. A angústia de carregar essa dúvida corroeu o coração do rapaz por anos, ao mesmo tempo em que o motivava a buscar justiça. O retorno ao comando da Boaz. Após um longo período em que Jacques dominou a empresa com mão de ferro, Samuel conseguiu, com esforço e coragem, retomar o posto de presidente. Essa conquista não foi apenas profissional, mas também pessoal. Significou recuperar o legado do pai e reerguer a moral da família diante da sociedade. De volta ao poder, Samuel iniciou uma verdadeira faxina dentro da Boaz. Decidiu desfazer as estratégias questionáveis implantadas por Jacques, reorganizar setores e, principalmente, rever a posição de alguns funcionários que haviam ganhado prestígio durante a gestão do vilão. Foi nesse contexto que surgiu o impasse com Danilo. Samuel não confiava nele. A presença de Danilo dentro da empresa era como uma ferida que nunca cicatrizava. A cada reunião, a cada olhar, o mocinho sentia que aquele homem guardava segredos importantes sobre o destino de Abel. Tomado pela raiva e pela desconfiança, Samuel chegou a decidir pela demissão imediata de Danilo. A interferência de Pan. Mas a novela não vive apenas de rivalidades e vinganças. Pan Alnetinar, personagem que se mostra cada vez mais complexa, decidiu interceder a favor de Danilo. Convencida de que ele ainda tinha um papel a cumprir na história, ela pediu a Samuel que reconsiderasse sua decisão. Foi graças à insistência dela que o rapaz voltou atrás, permitindo que Danilo mantivesse seu cargo. O que ninguém sabia é que por trás dessa intervenção, havia muito mais do que simples compaixão. Pan acreditava que mantendo Danilo dentro da Boaz, seria possível arrancar dele informações valiosas, especialmente sobre a morte de Abel. Assim, mesmo sem perceber, Samuel foi conduzido a uma nova estratégia, não afastar o inimigo, mas mantê-lo por perto até que a verdade viesse à tona. O confronto inevitável. Essa decisão deu origem a uma das cenas mais aguardadas da trama. Samuel, cada vez mais inquieto, decide que não pode mais conviver com a dúvida. Ele chama Danilo para uma conversa séria, sem rodeios, e o coloca contra a parede. Eu sei que você esteve envolvido em tudo o que aconteceu com meu pai, Danilo. Chega de silêncio. Quero saber, de uma vez por todas, qual foi o papel de Jacques na morte de Abel. O clima entre os dois é de tensão máxima. Danilo, acuado, tenta se esquivar, mas o olhar firme de Samuel mostra que não haverá espaço para evasivas. A cena promete mostrar um embate de emoções intensas, em que cada palavra pesa como uma faca. A importância da cena. Esse momento marca um divisor de águas em Dona de Mim. Samuel, antes visto como um jovem frágil diante da brutalidade do tio, mostra que amadureceu e que está disposto a enfrentar qualquer obstáculo em nome da justiça. O público que acompanha sua trajetória desde o início, verá nele não apenas um herói romântico, mas um líder destemido, guiado pela memória de Abel. Dona de Mim. Felipa descobre exame de DNA que comprova que Jacques é o pai de Davi e tenta se jogar pela janela. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, a trama vai ganhar um ritmo ainda mais intenso e carregado de emoção. O público acompanhará um dos momentos mais sombrios e devastadores de Felipa, Cláudia Abreu, personagem que há muito tempo vem vivendo uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. Portadora de transtorno bipolar e fragilizada pela manipulação contínua de Jacques, Marcelo Novaes, ela ficará completamente transtornada ao descobrir que o vilão é o pai biológico de Ayla, Bel Lima, e Davi, Rafael Witt. Essa revelação, que já vinha sendo insinuada em pequenas pistas ao longo da novela, virá à tona de maneira explosiva, justamente em um momento de celebração, o Chá Revelação de Ayla. Um evento que deveria simbolizar união, alegria e renovação acabará se transformando em um cenário de caos, lágrimas e confronto.
O destino mais uma vez será cruel com Felipa, e sua instabilidade emocional a colocará à beira de uma tragédia pessoal. A chegada do envelope misterioso. Durante o evento, um entregador surge discretamente no portão da mansão levando um envelope endereçado a Jacques. O vilão, como sempre, aparenta manter o controle absoluto da situação, mas a curiosidade de Felipa fala mais alto. Em um momento de descuido, ela abre o documento e se depara com a verdade crua, um exame de DNA que comprova que Jacques é o verdadeiro pai biológico não apenas de Ayla, mas também de Davi. O impacto é imediato. Felipa, que já vinha sentindo um turbilhão de inseguranças e medos em relação à sua posição dentro da família, perde o chão. A revelação é como uma bomba que explode dentro dela, corroendo sua sanidade e trazendo à tona fantasmas do passado que ela tentava sufocar. No auge do desespero, ela acaba acionando sem querer o dispositivo que soltaria os balões do chá revelação, estragando a festa cuidadosamente preparada por Ayla. O clima de felicidade rapidamente dá lugar ao desconforto e à perplexidade. O envelope cai ao chão em meio à confusão e é justamente Ayla quem o recolhe. O confronto inevitável. Ao ler o exame, Ayla sente o coração disparar. Sem pensar duas vezes, ela confronta Jacques diante de todos os presentes. O vilão, por sua vez, não hesita em admitir a verdade. Sem nenhum remorso, confessa que é, de fato, o pai biológico dela e de Davi. Para tornar a revelação ainda mais cruel, ele expõe que a mãe deles, Olivia Andrés Abreu, a primeira esposa de Abel, Tony Ramos, foi o grande amor de sua vida. A declaração choca os presentes. O silêncio que se instala é pesado, carregado de indignação. Para Ayla e Davi, a notícia representa uma ruptura brusca com tudo o que acreditavam até então. Já para os demais familiares e convidados, o momento se traduz em revolta e incredulidade. O colapso de Felipa. Enquanto todos tentam assimilar o impacto da confissão, Felipa já não consegue mais lidar com suas emoções. Abalada, frágil e sem estar tomando corretamente a medicação por influência de Jacques, ela se sente sufocada dentro da mansão. Seus olhos marejados, o corpo trêmulo e a respiração acelerada revelam o tamanho do desespero que toma conta dela. Em um impulso destrutivo, ela se dirige até uma das janelas da casa e ameaça se jogar. O pânico é imediato. Isabela Silvia Bandeira, tomada pelo desespero, grita pedindo ajuda, enquanto convidados tentam impedir que a tragédia se concretize. Nesse momento, a tensão atinge o ápice. A plateia da novela verá uma sequência eletrizante marcada por gritos, lágrimas e a corrida contra o tempo para salvar a vida de Felipa. O resgate dramático. Jacques e Samuel Juan Paiva conseguem se aproximar e, em uma ação rápida, agarram Felipa antes que ela cometa a tentativa desesperada. O clima é de puro sufoco, segundos que parecem durar uma eternidade. Segurada pelos braços, ela é retirada da janela em meio ao choro convulsivo e levada ao hospital às pressas. Na unidade médica, Felipa recebe a medicação adequada e é contida pelos profissionais de saúde. Após algumas horas, volta para casa, mas não é mais a mesma. Sua mente está dominada pela culpa por ter causado o caos na festa da enteada e pelo arrependimento profundo de ter chegado tão perto da morte. O peso da revelação. De volta à mansão, Felipa encara o silêncio incômodo que paira sobre todos. Os olhares de reprovação e compaixão se misturam. Ela, envergonhada, tenta se recolher, mas carrega consigo a sensação de ter ultrapassado todos os limites. A revelação sobre Jacques, por sua vez, continua reverberando. A família se encontra em frangalhos, cada membro reagindo à sua maneira. Para Ayla e Davi, a relação com o pai se torna uma ferida aberta. Para Abel, a lembrança dolorosa de Olivia é revivida de forma cruel. Já para Jacques, o momento representa a consolidação de sua postura manipuladora e sem escrúpulos. O futuro de Felipa. Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem explorar o estado psicológico de Felipa em profundidade. Sua luta contra o transtorno bipolar, agravada pela manipulação de Jacques e pela culpa que a consome, se tornará um dos grandes arcos dramáticos da trama. A personagem vulnerável estará dividida entre o desejo de se redimir e a dificuldade de encontrar forças para recomeçar. Enquanto isso, Jacques continuará usando a verdade a seu favor, tentando manipular a narrativa para se colocar como vítima do destino e não como o arquiteto das tragédias que cercam a família. A novela, que já vinha emocionando o público com reviravoltas intensas, promete nesse núcleo um mergulho profundo nas fragilidades humanas. O surto de Felipa, a confissão de Jacques e a revelação sobre Olivia são elementos que consolidam Dona de Mim como um dos maiores sucessos recentes da teledramaturgia.
Com cenas carregadas de emoção, suspense e dilemas morais, a trama vai mostrar que a verdade, quando escondida por muito tempo, pode vir à tona de forma avassaladora, capaz de destruir festas, famílias e até mesmo a sanidade de quem a descobre. E o público, mais uma vez, ficará à beira do sofá, ansioso para saber se Felipa conseguirá se reerguer ou se mergulhará ainda mais no abismo de dor e arrependimento que a ameaça consumir. Dona de Mim, a tragédia que muda tudo. A novela Dona de Mim vai entrar em um dos momentos mais intensos e surpreendentes de toda a sua trajetória. O público que já acompanha há meses as reviravoltas de Rosa, Samuel, Leona, Sofia, Felipa e principalmente do vilão Jaques, vai ser pego de surpresa com um acontecimento devastador que mudará completamente os rumos da história. O enredo, que até agora vinha explorando disputas empresariais, paixões proibidas, segredos familiares e rivalidades sem limites, dará uma guinada para o drama mais sombrio. O ponto de virada virá quando Jaques, completamente tomado pela sua obsessão doentia por Felipa, cruzar todas as linhas possíveis e cometer um crime bárbaro. O que parecia apenas uma fixação perigosa se transformará em tragédia irreversível, deixando marcas profundas em todos os personagens ao redor. Jaques e a escalada da obsessão. Desde os primeiros capítulos, Jaques foi apresentado como um homem ambicioso, manipulador e frio. Porém, sua verdadeira face começou a se revelar na medida em que seu interesse por Felipa ultrapassava os limites da convivência saudável. O que inicialmente parecia apenas admiração logo se mostrou um comportamento possessivo. Jaques não aceitava a ideia de que Felipa seguisse sua vida sem ele. Cada sorriso dela para outro homem, cada passo dado em direção à sua independência, era encarado pelo vilão como uma afronta pessoal. Ele passou a cercá-la, a controlar seus movimentos e a manipular situações para que ela dependesse cada vez mais dele. A tensão entre os dois cresceu em cenas carregadas de emoção, diálogos cortantes, olhares que revelavam medo e um jogo de poder sufocante. Felipa, por mais que tentasse se afastar, via-se presa nas artimanhas de Jaques, que usava todos os recursos, inclusive o poder empresarial, para mantê-la sob sua influência. Essa escalada da obsessão culminará em um momento de ruptura em que o vilão, incapaz de aceitar a liberdade da mulher que diz amar, tomará uma decisão extrema: a noite fatal. O clímax dessa trama acontece em uma cena que promete entrar para a história da teledramaturgia. Felipa, depois de uma sequência de desentendimentos e discussões acaloradas com Jaques, decide enfrentá-lo de vez. Cansada das manipulações, ela reúne coragem para dizer que não tem mais medo e que seguirá sua vida sem ele. Jaques, porém, não suporta a rejeição. Isolado com ela em um ambiente carregado de tensão, um escritório, iluminado apenas pela penumbra da noite, ele perde completamente o controle. As palavras de Felipa ecoam em sua mente como facadas. A respiração dele se acelera, o rosto se transforma em uma máscara de fúria e desespero. Num impulso desmedido, ele avança contra ela. O público assistirá atônito a um crime que mistura ódio e obsessão. Felipa, ainda tentando resistir, não conseguirá escapar da fúria de Jaques. Em um silêncio cortante, a vida dela será ceifada, deixando a cena carregada de choque e tristeza. O impacto em Rosa. Enquanto isso, em outra parte da trama, Rosa será pega de surpresa pela notícia devastadora. A empresária, que já vinha fragilizada por uma série de disputas familiares e empresariais, não suportará a tragédia. A revelação de que Felipa, uma das pessoas mais próximas a ela, foi assassinada por Jaques, alguém em quem, por muito tempo, ela depositou confiança, será um golpe duro demais para seu coração. Em uma das cenas mais emocionantes da novela, Rosa sofrerá um infarto fulminante. A câmera se deterá em seus últimos instantes, mostrando a dor física e emocional que a consome. O público acompanhará em silêncio a queda da matriarca, que representa não apenas a perda de uma vida, mas também o colapso de uma família inteira. A reação do público dentro da trama. A repercussão da morte de Felipa e da súbita partida de Rosa será devastadora. Personagens que até então seguiam suas próprias histórias paralelas se verão arrastados para o epicentro da tragédia. Samuel, herdeiro da Boaz, se sentirá perdido diante do peso da responsabilidade. Sua relação com Leona, que já vinha sendo marcada por segredos e inseguranças, será colocada à prova. Leona, por sua vez, trará uma revelação bombástica: está grávida de Samuel. Essa gravidez inesperada será como uma fagulha de esperança em meio à escuridão, mas também abrirá novas frentes de conflito. Já Sofia, sempre marcada por uma sensibilidade maior, será uma das que mais sofrerão com a perda.
A tristeza dela será retratada em diálogos profundos, lágrimas e um silêncio que dirá mais do que 1000 palavras. Sofia representará a dor coletiva daquelas famílias que assistem à destruição de tudo que construíram. O vilão após o crime. Jacques, por outro lado, terá sua trajetória marcada por uma guinada definitiva para a vilania. Até aqui, ele oscilava entre a figura do empresário calculista e o homem dominado pela paixão doentia. Mas a partir desse momento não haverá mais volta. Consumido pelo crime que cometeu, ele passará a agir como um homem acuado, mas ainda perigoso. Tentará manipular a versão dos fatos, distorcer a realidade e jogar uns contra os outros. Seu objetivo será evitar que a verdade venha à tona, mas, inevitavelmente, o cerco começará a se fechar. Essa nova fase do personagem promete cenas de tirar o fôlego, em que o público acompanhará o jogo psicológico de um homem que tenta esconder o inconfessável. O efeito cascata na trama. A morte de Felipa e Rosa não serão apenas pontos de comoção. Elas funcionarão como catalisadores para novas histórias e conflitos. Samuel versus Jacques. O jovem passará a desconfiar cada vez mais das atitudes do vilão, criando um embate direto que promete movimentar a trama empresarial. Leona e sua gravidez. O segredo, quando revelado, será um choque para todos. O futuro da família Boaz ganhará uma nova camada de incerteza. Sofia e a dor do luto. Seu sofrimento abrirá espaço para uma jornada de amadurecimento e superação, que emocionará o público. A Boaz em crise, a empresa que sempre esteve no centro da trama, enfrentará sua fase mais delicada, com disputas de poder e incertezas quanto ao futuro. A repercussão fora da novela. Os autores de Dona de Mim planejaram esse momento como um divisor de águas. A ideia é surpreender o público, criar discussões e gerar grande repercussão nas redes sociais. A morte de Felipa e Rosa será o assunto mais comentado, com fãs reagindo de maneiras diversas, uns em choque, outros indignados, outros ansiosos para ver a punição de Jacques. A ousadia do roteiro em eliminar personagens centrais no meio da trama reforça o tom imprevisível da novela. Nada está garantido, ninguém está seguro, e cada capítulo pode reservar um novo abalo. O próximo capítulo. Com esse turbilhão de emoções, o gancho para o próximo capítulo será inevitavelmente impactante. O público será convidado a refletir sobre a força da obsessão, o peso da perda e as consequências de escolhas impensadas. Dona de Mim mostrará que em meio à dor, ainda há espaço para a esperança, seja na gravidez de Leona, no amadurecimento de Sofia ou na luta de Samuel contra Jacques. Mas a sombra da tragédia continuará pairando sobre todos. A novela Dona de Mim vai entrar em um dos momentos mais intensos e dramáticos de sua trajetória, trazendo um verdadeiro terremoto emocional para os personagens e para o público. O grande responsável por esse caos é Jacques, Marcelo Novaes, que mostra mais uma vez não ter limites quando o assunto é poder. Frio, calculista e disposto a passar por cima até da própria mãe, ele arma um golpe baixo e consegue interditar judicialmente Rosa, Sueli Franco, retomando o controle absoluto da Boaz, a empresa símbolo da família. A atitude cruel não apenas abala a vida da matriarca, como também atinge em cheio Samuel, Juan Paiva, neto dedicado que havia assumido a presidência da empresa com o apoio da família. Tudo começa quando Jacques descobre que Rosa, em um gesto de coragem e afeto, decide doar metade de suas ações da Boaz para a bisneta Sofia, Elis Cabral. A decisão surpreende a todos, já que Sofia é ainda uma criança, mas Rosa enxerga nesse ato a chance de garantir que a empresa siga um caminho mais humano, distante das ambições do filho vilão. A menina passa a ser representada por Léo, Clara Monek nas reuniões de acionistas, e a novidade se torna um símbolo de renovação. Além disso, Rosa convoca novas eleições, acreditando que é hora de dar espaço às novas gerações. Com o apoio da avó e dos familiares, Samuel sai vitorioso e assume a presidência da Boaz, tomando como sua primeira atitude a demissão de Jacques. O vilão não suporta a humilhação. Ele deixa a sala de reuniões engolindo seco, mas com os olhos brilhando de ódio, prometendo a si mesmo que não ficará de fora por muito tempo. Jacques é do tipo que transforma cada derrota em combustível para a vingança, e dessa vez não será diferente. Enquanto Samuel começa a conduzir a Boaz com novos ares, Rosa passa a demonstrar sinais preocupantes de fragilidade. A doença da matriarca avança e traz lapsos de memória dolorosos. Em momentos de confusão, ela chega a esquecer quem é Sofia, chamando a bisneta por outro nome, o que causa apreensão em todos à sua volta. A família tenta convencê-la a seguir corretamente o tratamento, mas Rosa se recusa a tomar alguns remédios, insistindo que não quer viver dopada e sem autonomia.
Essas atitudes, que poderiam ser encaradas como teimosia de uma idosa orgulhosa, acabam sendo usadas como munição por Jacques. Sentindo-se encurralado e determinado a retomar a presidência, Jacques procura sua fiel cúmplice Isabela Silvia Bandeira. Juntos, eles traçam um plano ardiloso para expor a fragilidade de Rosa diante da justiça. Isabela, aproveitando-se da confiança da idosa, a convida para um jantar aparentemente inocente. Lá, oferece bebida alcoólica e a incentiva a sair sozinha depois, ciente de que Rosa ficaria ainda mais confusa. O resultado é devastador. Perdida pelas ruas, a matriarca é abordada pela polícia e levada à delegacia. Quando Jacques chega para buscá-la, Rosa não o reconhece. Essa cena cruel se transforma na prova perfeita que ele precisava. Munido desse episódio, Jacques entra rapidamente com um pedido de interdição judicial contra a própria mãe, alegando incapacidade de gerir sua vida e seus bens. O processo, conduzido com toda a influência e os contatos poderosos do vilão, avança de maneira impressionantemente rápida. O golpe é certeiro. A justiça aceita o pedido, declara Rosa incapaz e concede a Jacques a curatela da mãe. Com isso, todas as decisões anteriores da matriarca, incluindo a doação das ações para Sofia, são anuladas. Em questão de dias, Jacques retoma o controle da Boaz e reassume a presidência. Samuel, que acreditava estar finalmente no comando da empresa, vê seu mundo desmoronar. Humilhado, ele precisa deixar a cadeira de presidente e assistir ao tio desfilar pelos corredores da Boaz com o peito estufado de orgulho. Para o jovem, a dor é dupla. Além de perder o cargo, ele sente que falhou com Rosa, que em meio à doença e às confusões, não consegue se defender. Jacques, por sua vez, saboreia sua vitória. De volta ao trono, ele age com tirania. Começa a perseguir todos os funcionários que se aliaram a Samuel, promovendo demissões em massa e instaurando um clima de medo dentro da empresa. Para o vilão, não basta vencer, é preciso esmagar qualquer um que ousou se opor a ele. Os corredores da Boaz voltam a ter a atmosfera pesada que todos temiam, como se o retorno de Jacques fosse a retomada de um regime autoritário. Apesar disso, Samuel não baixa a cabeça. Ferido, mas determinado, ele promete diante da família que vai lutar até o fim para reverter a decisão judicial e devolver a curatela à avó. O mocinho começa a reunir provas de que o tio manipulou toda a situação, contando com a ajuda de Léo e de outros aliados fiéis. A trama então ganha contornos de investigação, encontros secretos, documentos escondidos, advogados honestos tentando enfrentar a máquina corrupta de Jacques. Samuel precisa equilibrar sua dor pessoal com a coragem de enfrentar um inimigo que conhece todos os truques da manipulação. Enquanto isso, Rosa vive dias cada vez mais angustiantes. Em alguns momentos de lucidez, a matriarca percebe que foi enganada pelo próprio filho. Ela chora, pede perdão a Samuel e diz que se sente prisioneira dentro de sua própria vida. Em outros momentos, mergulha na confusão da doença, chamando pelo marido falecido, confundindo netos e bisneta, ou simplesmente se recusando a aceitar qualquer tipo de ajuda. O público acompanha cenas de cortar o coração, vendo uma mulher que sempre foi sinônimo de força se tornar alvo das armações mais baixas do próprio filho. Jacques, por sua vez, acredita que está invencível. Ele anda pela empresa como se fosse um imperador que derrotou todos os inimigos. Mas sua arrogância começa a despertar novas revoltas. Funcionários, mesmo com medo, passam a se unir em silêncio contra ele. A imagem de Samuel, o jovem que foi arrancado injustamente da presidência, cresce como símbolo de esperança. O contraste entre o vilão que governa pela força e o mocinho que luta pela justiça fica cada vez mais evidente. No fundo, a trama deixa claro que a vitória de Jacques é apenas temporária. Embora ele tenha conseguido interditar a mãe, anular doações e retomar o poder, seu castelo de cartas começa a dar sinais de instabilidade. Samuel surge como a voz que não se cala, prometendo revelar ao mundo toda a verdade sobre o golpe. Léo, com sua determinação, se torna peça-chave na resistência, sempre lembrando Samuel de que eles lutam não apenas por justiça, mas também pela memória e pela dignidade de Rosa. A novela promete momentos de grande intensidade nos próximos capítulos, mostrando que por mais que Jacques tente sufocar os sonhos dos outros, há sempre aqueles dispostos a resistir. A interdição de Rosa e a retomada da presidência da Boaz marcam um dos pontos mais sombrios da história, mas também preparam o terreno para uma reviravolta arrebatadora.
O público assiste à luta desigual entre o poder corrompido e a coragem da juventude, entre a crueldade de um filho e o amor de um neto, surta de vez, entre a decadência da ambição e a força da esperança. A obsessão de Jacques, a sensação é de que Jacques pode até ter vencido uma batalha, vai atingir mas a guerra extremos nos longe de acabar. E quando a verdade vier à tona, das 19 horas da TV não apenas a justiça dos tribunais, com tramas cheias de emoção, manipulação e reviravoltas de tirar o fôlego. O vilão, que nunca aceitou perder o controle sobre a vida da ex-cunhada, mostrará que está disposto a ultrapassar todas as barreiras para tê-la ao seu lado, ainda que para isso precise destruir sua saúde física e emocional. Com sua personalidade marcada pela frieza e pela manipulação, Jacques sempre encontrou maneiras de se infiltrar na vida das pessoas e transformá-las em peças de seu jogo de poder. No entanto, quando o assunto é Felipa, a obsessão